Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Bem-vindos ao quarto e último episódio das Fitness Pink Ribbon Talks, 4 episódios dedicados ao cancro de mama, com o apoio dos cereais fitness, para falarmos e descomplicar tudo sobre cancro de mama. Maggie Jenks, escritora, dizia que um diagnóstico de cancro de mama é como ser atirada de um avião. Os médicos fazem tudo para garantir que vamos com paraquedas e descemos da forma mais segura possível, mas ninguém nos explica bem para onde vamos e o que nos espera lá em baixo. Para nos dar a sua perspectiva, tenho comigo hoje Carla Andrino, atriz e psicóloga clínica. O cancro da mama é o mais comum entre as mulheres em Portugal. 1 em cada 8 pode ser afetada, porém a taxa de sobrevivência há 5 anos é de mais de 85%. Há 13 anos que os cereais fitness apoiam esta causa, alertando para a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a investigação na Fundação GIM. Outubro é o mês rosa, mês internacional da luta contra o cancro da mama. As Fitness Pink Ribbon Talks nasceram para isso mesmo. Inspirar, informar e lembrar-nos de que juntas conseguimos fazer a diferença. Porque esta é, verdadeiramente, uma causa que nos toca a todas. Olá, Carla. Olá, Margarida. Obrigada por nos vires falar aqui um bocadinho do teu percurso, que é sempre muito individual. Nós falávamos disso agora, não é? Que é sempre muito individual. Toda a gente tem as suas histórias, a forma como experiencia um diagnóstico de cancro. Mas, cara, começava por perguntar como é que descobriste? Como é que isto começou? Onde é que começou e como é que descobriste o diagnóstico? Tudo começou há muitos anos, a partir dos 40, eu neste momento estou com 59 anos, quando comecei a fazer mamografias de rotina anual, porque havia uma tia materna que tinha tido cancro da mama. E estava tudo bem, a mama é densa, muito difícil de avaliar, mas depois há um belo dia, com 49 anos, em que eu no milésimo de segundo olhei para o Dr. Fernando Lage, que estava a fazer a ecografia, e percebi ali no milésimo de segundo qualquer coisa que não estava bem. E de facto não estava. Mas tinhas algum sintoma? Sentias nada. Era a consulta de rotina anual. E o ano passado, o ano anterior, não tinha lá estado nada, porque fazia também ressonâncias, ainda faço ressonâncias magnéticas e não era só uma mamografia nem uma ecografia. Mas pronto, naquele ano apareceu lá, ele costumava dizer, tem aqui uns quistezinhos, mas enquanto forem todos amiguinhos uns dos outros e primos, a coisa está bem. Naquele ano não era um primo que a gente Mas queria. Isso deve ser ainda mais, porque aí no fundo uma pessoa quando vai fazer o rastreio nem vai, não é como palpei um caroço, já começo logo a imaginar coisas. Aí é de repente, ok, vem aqui um diagnóstico que eu não estava mesmo de toda à espera, até porque sempre foi muito rotineira com os rastreios e estava tudo certo, não é? Tava. Como é que se reagem a um diagnóstico desse? É uma coisa, é devagar, de repente apercebe-se logo tudo? Não, eu no meu caso, olha, gostava de salvaguardar, Margarida, que esta é a minha experiência, é o Claro. meu testemunho, foi como eu vivi, vale o que vale, para mim valeu, mas não serve de exemplo no sentido, é assim que se vive, foi assim que eu vivi. Quando soube que tinha um cancro da mama, estava com o meu marido, eu senti como se a vida ficasse em suspenso. Lembro-me de ter caído uma lágrima, não foi um choro convulsivo, e lembro-me que a única frase que disse foi: eu não quero morrer. E o médico, o Dr. Fernando Lage, disse-me, com a maior das tranquilidades, que eu agradeço-lhe para o resto da minha vida, mas não vai morrer. Vai ser um ano muito complicado, com cirurgia, com tratamentos, químio e rádio, mas não morre disto. Vai ficar uma história para contar aos seus netos, que era uma coisa que conversávamos muito nas consultas, era dos nossos netos, dos meus e dos dele. Obviamente, e tu, Margarida, como médica, sabes que ninguém poderia garantir que isto ia correr bem. Claro, eu acho que é uma grande dificuldade saber como comunicar. Mas não é? eu agarrei-me àquilo. Eu escolhi acreditar naquilo. Escolhi acreditar que ia correr bem. E ele disse-me, pronto, agora só tenho que fazer a sua parte, são 50%, e deixo os outros 50% para os médicos, nós vamos tratar de si. E isto deu-me um mote para eu agarrar todo este processo. Vai ser um ano complicado, e foi assim que transmiti no mesmo dia à minha família, reuni a família e disse:
lá está, eu reuni, há pessoas que precisam de mais tempo, há pessoas que não contam. Precisam de processar primeiro. Precisam de processar primeiro. Eu, como processei, tenho isto vai-se resolver, portanto acreditei nisto. Nem foi uma hipótese que corresse de outra forma, não é? Ele sabe, é meu médico, é um homem experientíssimo, com muita experiência, muito conceituado, e eu acreditei nele. E portanto foi assim que eu transmiti à família, escolhi acreditar. E correu tudo bem. Nós falávamos um bocadinho sobre isto, sobre a importância de ouvir, e mesmo na comunicação eu acho que se diz muito isto, não é? O primeiro passo de comunicar é ouvir, porque como médicos, quando de repente entregamos uma notícia destas, lá está, varia muito. Há pessoas que querem saber tudo, há pessoas que não querem saber nada e ok, já sei o principal, que é que tenho um cancro, e depois já vou aos detalhes. Que dúvidas e que perguntas é que tinhas? Querias saber, não querias saber? Como é que foi? Não quis saber muito, quis saber passo a passo. Eu lidei com este episódio do cancro como lido com a vida, não é? Tu também não sabes o que é que vai acontecer nem daqui a meia hora, nem para amanhã, nem portanto é o que é que vai acontecer. Agora estamos aqui a fazer esta entrevista e depois, em princípio, vou para casa e vou jantar. Mas quer dizer, isto é o que eu penso fazer, mas posso não chegar a casa. Nem controlamos Não controlamos nada. A única coisa que nós controlamos são as nossas escolhas. Voltamos à conversa do eu escolhi acreditar. E agora perdi-me que tu estavas a... Nisto de dar a notícia e de que perguntas é que te... Não, agora vamos fazer estes exames, agora vamos aguardar os resultados. Aí sim, cria alguma angústia, não é fazer o exame, é até vir o resultado, não é? Há aquele receio, medo mesmo de o que é que vai vir daí, depois vamos para a mastectomia, depois tira a mama, depois a quimio, depois fomos fazendo isto a par e par, sempre a acreditar que isto faz parte do processo para eu ficar bem. Que é isso, que é o caminho até as coisas se resolverem. Pronto, tem aqui estas pedras todas, tem uns pedregulhos, eu digo os pedregulhos porque na quimio eu reagi, a mastectomia correu muito bem, não tive dores, o processo foi tranquilo. Aqui, meus primeiros 2, 3 ciclos, eu fiz 6 e fiz 25 de rádio. Os primeiros 3 tranquilos e depois o corpo começou a acusar um grande cansaço. E isso foi mais violento porque eu escolhi continuar a trabalhar e consegui, podia não ter conseguido, não é? Os valores das análises, os glóbulos, se tivessem de outra forma, podia não ter conseguido. Se houvesse risco, aí se calhar as coisas mudavam, não é? E portanto... eu consegui continuar a trabalhar, não só fazer televisão como teatro. Mas é normal que com as quimioterapias é isso, se calhar a decisão, não é? Na fase inicial tomas a decisão de vou continuar a trabalhar, sinto-me bem, mas de repente já há um bocado esse compromisso, mas quer dizer, há um cansaço que é inevitável, não é? São muitos tratamentos, a quimioterapia não escolhe as células que vai mandar abaixo. Sobretudo muito cansaço, muitas dores no corpo, muitas dores no corpo, mas um cansaço... já vou andar para a frente, depois vou andar para trás. Que, por exemplo, eu para subir as escadas, um vão de escadas, eu subia 3 degraus e tinha que parar. Porque eu não tinha forças, não dava. E é tão engraçado, tão interessante, tão bonito, de cada vez que subo aquelas escadas a que me estou a referir, subo sempre e chego lá acima e olho para baixo assim com um sorriso, ninguém está a olhar, ninguém está a ver, sou eu, penso assim, uau, já custou tanto a subir isto e agora fazes isto com uma perna às costas, portanto foi difícil esta... Mas é que o cancro tem isto que é, eu acho que nós todos os dias que subimos umas escadas ou que comemos aquilo que comemos, que temos o apetite que temos a energia que temos, damos isso meio por garantido, não é? Porque todos os dias eu acordo com energia, quer dizer, eu faço muitas coisas, vou dar consultas, depois venho para aqui. Margarida, eu até paro antes disso tudo. Acordar só. Pois, sem dores. Acordar sem dores. Não, mas é dormir bem. Acordares. É uma coisa que eu faço diariamente, já fazia e agora ainda faço com mais intensidade. É estar deitada, não é? Abrir os olhos, sentir-me ainda deitada, mexer as pernas, mexer os braços e pensei, olha, acordei, porque podia não ter acordado. E abro as janelas, independentemente do tempo que está, que isso não interessa para nada. E agradecer, estou viva. E eu eduquei assim os meus netos. Os meus netos já fazem isso, abrem a janela e dizem obrigada à vida. Porque podíamos não acordar. E isto não tem a ver com eu ter 59 anos. Nem tem a ver com ter cancro. Nem tem a ver com ter cancro, nem tem a ver com uma criança de 7 ou 8 ou 9 ou 10. Quer dizer, eu podia não ter acordado. Já nem digo com dores, ou mais velha, ou mais torta, ou com torcicolo. Podia não acordar. Não é? Lavar os dentes. Mas eu não estou a falar antes disso tudo.
podes não acordar. Claro, mas há de certeza alturas que são um bocadinho mais desafiantes no sentido em que também há aqui muita gestão de expectativa, não é? Por exemplo, uma coisa que muitos doentes que eu acompanho me relatam é de eu não estava à espera, falaram muito da quimioterapia, mas não me falaram da radioterapia, ou eu não estava à espera de ficar com alguns sintomas e efeitos adversos que ninguém fala, nomeadamente na área da sexualidade, na forma como a pessoa se vê. Portanto, há aqui uma data de coisas que se calhar por não falarmos tanto, não é? Fica mais um bocadinho... Porque de repente o cancro é tão grande que é, ok, tens cancro, sobreviveste ao cancro, nada mais interessa. Mas há muita coisa que interessa, não é? A pessoa ter qualidade de vida, continuar a fazer as coisas que gosta, a dormir bem. O que é que sentiste que te surpreendeu mais ou que não estavas bem à espera e gostavas que te tivessem avisado? Houve alguma coisa ou foste aprendendo? O cansaço não me avisaram que eu poderia ter esse cansaço de nem sequer conseguir subir um degrau, muitas dores no corpo, muitas também não sabia, do cabelo sabia que o tratamento ia provocar a queda do cabelo, tranquilo também. Sentiste bonita? Eu senti-me lindíssima, aliás, se tu vires as minhas fotografias na altura do cancro, foi a altura que eu me senti, porque eu estava a lutar pela vida, estava com todas as minhas forças, estava inteira, não sei. Sim, percebes a força que tens, não é? Se calhar até seres submetida a isso não percebias, quer dizer, é isso de repente pensas, bem, ok, eu estou a lutar contra isto que é um diagnóstico assustador e com muito respeito esta coisa do pois eu trato o cancro por tu, não me trato o cancro por tu, eu continuo a tratar o cancro por você, com muita delicadeza, com muito respeito, porque sabemos, e tu sabes melhor do que eu, não fosse o cancro dar tréguas e eu não estava aqui a conversar contigo. Se tivesse ele noutro órgão, tivesse ele metastizado, tivesse ele noutro estadio, e as coisas poderiam não ter corrido assim. Portanto, não é eu sou uma guerreira, que é uma coisa que eu detesto ouvir, é uma guerreira, porque os que morreram não lutaram. Claro. Não gosto nada de ouvir isso. Correu bem, e eu estou muito grata à vida, ainda mais grata, mas sim, não é somos perceber também porque... que às vezes quando a pessoa, ou seja, essa gratidão também vem de um lugar, provavelmente já foi um trabalho que foste fazendo muito antes do cancro, não é? Aquilo que dizias, porque eu acredito que seja difícil e lá está, é muito variável e há pessoas para quem ouvir este diagnóstico de repente parece que dá vontade de desistir, não é? Bolas, mas porquê a mim? É aquele porquê a mim? E portanto é bom ouvir esta história, mas eu acredito também que seja muito variável, não é? Claro, lidar com a notícia, mesmo os efeitos adversos, foi uma coisa para além do cansaço. Como é que foste lidando? Ou seja, sentias esse cansaço, mas continuavas a trabalhar. Isto para mim é... Como é que se arranja essa força, não é? Eu continuei a trabalhar, mas reduzi, eu estava a gravar e reduziram muito as minhas cenas. E no teatro foi um bocadinho mais complicado, mas sim, continuei a trabalhar. Eu quis trabalhar. Eu quis trabalhar. Sim. E uma coisa que também me dizem muito é quando depois, quer dizer, acabou, conseguimos tirar o cancro, fizemos a quimioterapia, fizemos a radioterapia, mas o cancro parece que nunca se vai embora. Não sei se tens esta experiência ou não, ou seja, vives com medo que volte, vives a pensar nisso, é este tal respeito que falas de, ok, isto já me aconteceu, não quero tratar por tu o cancro. Como é que se vive depois do tratamento e depois das coisas serem ultrapassadas? Vive-se ainda com mais respeito pela alimentação, pelo exercício físico, pela vida, por me priorizar ainda mais, por saber dizer não, por dizer não mais vezes, que é o máximo da liberdade, esforçar-me por fazer sempre que posso aquilo que quero e não aquilo que devo, como falávamos há pouco. Não vivo a pensar que tive, quando penso é isso, tive. Está lá atrás, é pretérito. Só me assusta mais, fico um bocadinho mais ansiosa quando vou fazer os exames de rotina, fico mais ansiosa se, por exemplo, tiver uma dor de barriga, comi qualquer coisa que me desarranjou os intestinos, mas se tiver 2 dias a dor de barriga, tiver 3 dias a dor de barriga, e 4 dias, penso assim, vem assim só, ligo para a minha médica, e olha, está a acontecer isto, e às vezes é gases, ou quer que seja, mas aí é que o pensamento vai... porque sabemos, no meu caso, estou bem informada e sei que o meu cancro não tem cura e, portanto, pode, não é? Pode, mas isso não significa que eu viva com uma espada em cima da cabeça, ou isso muitas vezes... Sim, que deixes de viver com qualidade de vida e fazer as coisas pelo contrário, que gostas, não é? Então, mais uma razão para viver a vida, porque não vai o carrossel parar e não é porque tive o cancro, é porque nós não escolhemos a hora, nem sabemos quando é que vai terminar esta voltinha do carrossel. E, portanto, escolho vivê-la com maior dignidade e com maior intensidade
que me fizer sentido. E como é que é para as pessoas que estão à nossa volta, não é? Tens netos de quem falas com muito amor, também a tua filha, tudo, como é que é? E mesmo na relação, não é? Como é que a pessoa de repente diz isto e como é que partilha e ao mesmo tempo, de certeza que também tens um bocado de os acolher, não é? Porque que não devia, mas no sentido em de eles próprios ficam muito preocupados contigo e querem ajudar-te, mas cara também não sabem bem como. Como é que se conta uma notícia destas e depois como é que se navega a relação? Teve várias épocas, vários momentos, várias ondulações. Para já a forma como eu contei, então, pronto, aconteceu isto, mas vai-se resolver. O médico disse à mãe, a mãe acredita e... Contaste logo numa visão otimista, não é? Primeiro, mas verdadeiramente otimista, porque eu acho que se não tivesse a acreditar a energia, por mais que eu dissesse, a energia não ia coincidir com aquilo que eu estava a dizer, nem os meus olhos, nem a minha alma. Pronto, ficaram, pronto, então mãe, se vai correr tudo bem, pronto, já foi esta coisa do vai correr tudo bem. Calculo que tenham tido medo, nunca o verbalizaram, tiveram sempre essa atenção. Senti o meu marido aqui e ali mais frágil, acolhi algumas vezes, mas outras disse-lhe, se calhar pode ser um bocadinho duro o que eu vou dizer agora, mas disse-lhe, amor, eu não te quero ver assim, porque não me está a fazer bem ver-me assim. Pois é, nesse sentido que eu pergunto do acolher, não é? Porque às vezes para quem está à volta, como quase que sente que não tão impotente, que quase que pede isso, mas deve ser difícil acolher numa altura em que tu próprio estás a passar por isso. E que eu própria me tenho que acolher, que tenho que dar colo, que estou a lutar, que estou otimista, com os meus medos também, dos exames, do resultado dos exames, do meu cansaço, e tenho que dar força aos outros, como falávamos no princípio, é pedir-me o impossível. Acolho, percebo, estás com medo, mas olha, eu estou forte, vamos juntos, vamos namorar, vamos descansar, dá só colinho, estou bem. Mas quer dizer, depois às tantas não posso eu, para além de estar com a força toda que é necessária, com a coragem, com a esperança que tudo corra bem, ainda ter que dar esperança, mas se fosse o marido ou uma amiga ou um amigo que eu só despedir, não olhem para mim como se eu já estivesse morta. Não olhem para mim, não me enterrem de véspera, mas disse isso a várias pessoas. Porque olhavam para mim... Quase com pena, não é? Não é quase, é com pena. Está a trabalhar e está... Se não percebeu... Eu ouvia coisas tipo assim, mas tiveste um cancro da mama, não foi? Pois. E estás com os tratamentos, é um bocado tipo... Como é que tu ousas ser feliz? Como é que tu ousas estar a viver com um problema destes? Quer dizer, era tudo aquilo que eu não queria ouvir. Era tudo, às vezes nem era o ouvir, Margarida, era os olhares que tu sentes de, coitada, não merecia isto. Porque nós também falámos disto no início, eu acho que o cancro continua, apesar de que falamos cada vez mais sobre isto, mas é assustador. Nós temos medo, e eu própria como médica, temos sempre medo de estar a invadir o espaço da outra pessoa, estar a fazer perguntas que não devíamos e depois, e até que ponto é que também temos esse direito de fazer perguntas, não é? Porque eu acho que todos nós temos um bocadinho esse medo quando vamos fazer um rastreio, quando vamos ao médico. Eu acho que grande parte da razão pela qual as pessoas vão fazer exames de rotina, quando vêm, mesmo quando pessoas mais jovens vêm ao meu gabinete, é muito porque têm medo de descobrir um cancro. Não têm medo da hipertensão, não têm medo da diabetes, têm medo de descobrir um cancro. Mas ao mesmo tempo temos muita dificuldade em fazer perguntas, não é? Portanto, eu acho que isto faz com que seja difícil falar sobre o assunto, saiba muito pouco sobre o assunto, coisas específicas, não é? Ok, já sabemos que cai o cabelo, mas que impacto é que tem em todas as áreas da vida? E tu falas muito na analogia dos balões, não é? Das várias áreas da nossa vida e de como não dependemos só da nossa saúde física, há muitos outros. Como é que tu mantiveste esses outros balões ativos e com oxigênio suficiente para te manter bem e feliz numa altura em que atravessavas por um diagnóstico tão complexo? Eu gosto de usar esta metáfora dos balões, porque vejo a minha vida como se fosse aquelas pessoas que vendem balões à porta da feira popular, que têm dezenas de balões e que é sempre um problema que as crianças querem aqueles balões. Não saem de lá até... Quer aquele, mas também quer aquele e também quer aquele. E ver a minha vida como os meus balões de oxigênio e pensar quais são os meus balões de oxigênio. No meu caso, é a minha família, é o meu trabalho, a minha sexualidade, a importância que eu dou às viagens, ao lazer. Bom, vamos aqui arranjar 10 balões. Um deles é a minha saúde, que se divide em saúde física e saúde mental, no mesmo balão. Portanto, o que eu fiz é olhar para, dos meus 10 balões, tenho meio balão que está
muito murchinho, que está a precisar de... Com pouco oxigênio. Com pouco oxigênio, está a precisar de ser insuflado. Portanto, o que eu estava debilitada era na minha saúde física. E investi ainda mais na minha saúde mental, fortalecendo-me, olhando para e alimentando-me do oxigênio dos outros balões. Eu ir trabalhar, para mim era bom. Eu ir namorar, era bom. Eu ir viajar, o pouco que eu conseguia, era bom. Para quando olhasse para o problema, não era entrar em negação, eu sabia o que é que tinha e sabia o que é que estava a fazer, mas dava mais força, dava mais oxigênio para encarar este meio balão. Portanto, em vez deste meio balão, o que muitas vezes acontece é, eu estou com um cancro, portanto, não me falem em trabalhar, em namorar, em viajar. Não me que o cancro apodera-se de tudo, não é? Exatamente. E de repente eu sou o cancro. E eu não quis ser o cancro. Eu tive um cancro, eu estava com um cancro, mas também estava a trabalhar, mas também era avó, também era mãe, também era mulher, também era outras coisas, também ia respirar aquele oxigênio que me levava ali para aquele lugar. Pronto, ok, então vamos lá, mas mais fortalecida, mais oxigenada. Portanto, o que eu estava a dizer é que às vezes é fácil esse meio balão furar os outros balões todos e eu passo a ser o cancro, e isso fica-se ali num lugar que pode ser mais difícil de ultrapassar. Mas nunca sentiste que às vezes, lá está, por ter este cancro e não é aquilo que é de repente a tua saúde, e mesmo a tua saúde, quer dizer, há tantos parâmetros na tua saúde, não é? Lá está, a tua saúde sexual, a saúde mental, mas de repente como tens esta parte tão grande, não te podes queixar de outras coisas quase, não podes falar que estás ansiosa porque tens um espetáculo e não, sei lá, se calhar isso para ti não é uma realidade, mas de repente parece que as outras coisas todas não são valorizadas. Tu sentiste que tinhas espaço para valorizar isso, para ir ao médico e falar de outras coisas que não o cancro, ou também entretanto passou-te ao lado porque aquilo era tão grande que meio que essas coisas ficaram todas muito pequenininhas, não é? É interessante essa questão, porque teve momentos, isto não é linear, não é? Houve momentos que parece quase que não me senti... É que depois relativiza essas coisas de uma tal maneira que parece que aquilo não é importante, mas também é importante naquele balão. É precisamente isso, é que de repente tens uma dor no joelho que te está a tirar imensa qualidade de vida, mas pronto, como não é do cancro e não tem nada a ver com o cancro, não me vou queixar. Ou uma ansiedade, eu vejo muito isto com a ansiedade e com a depressão no cancro, que nós sabemos que existem mais e que o cancro é um fator de risco, mas depois as pessoas pensam, bem, mas o cancro está a ser tratado, portanto, olha, nem me vou queixar, nem vou dizer que ando mais ansiosa e que não tenho que sair de casa porque de repente andar de carro me dá ansiedade, não é? E é isso que eu sinto um bocadinho, que é de repente fica tudo em segundo plano. Porque o cancro se apodera. Mas por isso eu também fiz questão eu faço terapia há muitos anos, para além de ser psicóloga, sou utente dos serviços e aí é o meu espaço. Aí é o meu espaço para chorar, para rir, para dizer que me dói o joelho, não é? Que me dói a alma. Às vezes, se calhar, não dizia à família, por vezes, dizia muitas vezes, mas às vezes não dizia, também para não sobrecarregar mais e não pensar, ela se calhar está a ficar mais frágil e pode não ter forças para lutar. Eu tinha forças para lutar, mas também estava ansiosa, eu estava com forças para lutar, mas também sentia tristeza e portanto quando me fazia sentido partilhava, se não guardava para as minhas sessões Mas isso também é interessante perceber que é possível ser realista e otimista ao mesmo tempo, ou seja, não é tu ires trabalhar e tu, porque assim conseguias, não é? Porque tinhas energia dentro do possível para isso, não quer dizer que estejas a negar que tens um cancro e absolutamente estás a continuar a fazer aquilo que te dá qualidade de vida, não é? Isso era uma pergunta que eu te queria fazer, porque é uma pergunta que eu faço em todas as consultas, que é o que é que te dá qualidade de vida. E pergunto, porque já percebi que o trabalho tem uma parte importante, não é? Mas o que é que te dá realmente qualidade de vida e o que é que sentiste que te ajudou, se calhar às vezes mais do que, não desfazendo, não é? Mas do que quimioterapia, radioterapia, o que é que te dava assim fôlego para essa energia toda? São os tais balões de oxigênio que eu te dizia. A minha família é assim a base de tudo, dava-me muito fogo, dava-me muito oxigênio, perceber que eles estão bem, que estão bem de saúde e bem, pessoas organizadas e bonitas emocionalmente. E o meu trabalho, sim, mas continuar a estudar, que é uma coisa que me dá imenso prazer, fazer as minhas caminhadas que depois na altura não conseguia fazer, mas na realidade é perceber qual é o meu propósito de vida, e o meu propósito de vida passa muito por me priorizar, por me respeitar e estar muito tempo com aqueles que eu gosto. E qual é que achas, trabalhas na área da arte e da cultura, não é? E para mim, que trabalho no SNS, sinto que é uma
uma coisa que falta muito, ou seja, é um privilégio hoje em dia poder ir ao teatro, poder ir ao cinema, é um privilégio porque para a maioria dos utentes que, não é, que está a ver se consegue pagar a renda, não vai pensar em ir ao teatro e ao cinema. Mas eu tenho esse privilégio e eu vejo o impacto que tem na minha vida, na minha qualidade de vida. Eu gosto de ir ao teatro, é uma coisa que me faz bem. Achas que ainda há um caminho por fazer nesta área? Ou seja, no sentido de darmos mais acesso à cultura e esta parte da qualidade de vida em... Mas completamente, olha, estavas a falar e eu pensei que até se podia receitar, não é? Receita-se já em vários... cultural, há sítios que já vão tentando. Mas depois é isso. E já há iniciativas, não é? Os museus gratuitos. Estive agora na Dinamarca e eles têm um dia em que todos os museus estão abertos. Museus, teatros, igrejas, pronto, dá para ir ver uma data de concertos, mas era uma coisa interessante de se fazer cá, não é? É porque é um espaço mágico, a arte é mágica, seja teatro, seja cinema, seja arte, não é? E faz muito bem, e podia ser um momento de grande conexão com o próprio, com os outros, um momento que se está relaxado, que se está a apreciar a vida, podia ser uma bela requisição para passarmos. Porque isso também te ajudou, ou seja, às vezes teres de repente estás ali a encarar a personagem, foges um bocadinho desta realidade, não é? De repente, ok, já estás naquela personagem, já não és a Carla que teve um diagnóstico de cancro, isso ajuda? Muitíssimo, a mim ajudou-me. E refiro isso outra vez, não era uma questão de entrar em negação, era como se eu pusesse a minha vida em pausa, a minha, a Carla, e vou agora ser a Manela, a Joaquina, a prostituta, a freira, enfim, o que quer que fosse que eu estivesse a fazer, e divirto-me e passo emoções e sinto aquele calor, aquela emoção toda daquelas pessoas. Estava a fazer teatro na altura, com salas com 600, 800 mil pessoas, sentia aquilo... Uau, vinha cheia e depois voltava para a minha vida, não é voltar para a minha vida, se calhar até um bocadinho mais insuflada que baterias carregadas. Com baterias carregadas, volto para ali, tal, e o problema no dia seguinte, se calhar às 8 da manhã tinha que estar a fazer químio. Mas como é que encaixa, ou seja, como é que se encaixa porque de repente é isso, nós todos, acho que toda a gente sente que não tem tempo para nada. Mas temos, o problema. Eu também acho que sim, mas temos. Todos nós, não é? Eu não conheço uma pessoa que me diga, sim, eu por acaso tenho imenso tempo a fazer tudo. Mas eu não tenho. Mas como é que tu de repente encaixaste trabalho com quimioterapia às 8, depois raio-x às 9? Como é que isto se faz? Olha, eu costumo dizer que a coisa que eu fiz melhor a seguir aos meus filhos, que são lindos de viver, nunca mais disse lindos de morrer. Tivemos aqui a Cristina Pereirinha, também disse sempre isso, que teve um câncer da mama. Minha querida Cristina, já partiu. Pois já. Sim, que é um exemplo autêntico daquilo que é. Também nunca mais disse sempre linda de viver, e acho que é um exemplo de força, não é? Disto que é. E de aproveitar a vida. Estava-te a dizer que a segunda coisa que eu fiz melhor na vida, para além de... Fiz e faço dos meus filhos, que são lindos, de viver, aqui um beijinho para a Cristina, é a gestão do tempo. Eu não tenho tempo para perder tempo, não tenho tempo para perder tempo, e é isso. E quando tu dizes quando é que eu encaixo, vamos lá ver, eu se queria continuar a viver, tinha que encaixar isto nesta minha rotina, senão nunca mais ia voltar a beijar os meus netos e a cheirar os meus netos, e a cheirar o cheiro da terra molhada e beijar o meu homem e viajar. Portanto, isto faz parte. Agora, é uma questão de gestão do tempo. Esta coisa de não termos tempo deixa-me sempre assim um bocadinho de pé atrás, porque olha, quando morre alguém, se for especial para ti, tu arranjas tempo. Claro, quando há um acidente, quando alguém fica doente. Olha, desculpa, e vou cancelar tudo, tenho que ir tudo embora porque eu tenho que ir. Tenho que ir. E vais e fazes 400 km e apanhas um avião e vai. Portanto, esta coisa de não ter tempo... Mas eu pensava imenso nisso, às vezes quando... É isso, acho que estou com muitas coisas para fazer, penso... E não estou com uma gastroenterite, mas penso... Vou imaginar que estou com uma gastroenterite e que hoje não ia fazer nada. Portanto, tudo aquilo que eu fizer hoje, que não é aquilo que eu achava que tinha de fazer, o trabalho, o guião que tenho de entregar, ou o que quer que seja, já é bom, porque eu estou saudável hoje e, portanto, tive essa sorte de poder fazer coisas, não é? Isso já faz muita diferença. E tirar o dia do nada naquela altura... É o dia do nada. É o dia do nada. O dia do nada é o máximo. O que é que se faz? Nada. Pronto. E poder não fazer nada, mas sem culpa. Não é? Ficar numa coisa relaxada. Outra grande amiga minha que teve um cancro também me dizia que na altura em que foi diagnosticada teve muito apoio e teve um colo muito grande, e as pessoas apareciam no hospital com cartazes, e que depois, quando o cancro passou, que sentiu que de repente sentiu uma solidão estranha, porque de repente esse colo todo, as pessoas já não te perguntam então como é que estás, então não é, já não estão, olha, estou a torcer por ti, estou a rezar por ti, ou o que quer que seja.
há essa quebra, há essa de repente ligeira solidão de as pessoas já não estão todas preocupadas, ou no teu caso como é isso? Como sempre mantiveste tanto o balão do trabalho, o balão da família e isso tudo tão ativo, não sentiste esse desvanecer de apoio? Não senti. Não senti, até porque tirando esses balões eu depois recolho para a minha bolha e vou para a minha bolha e em casa que eu gosto de estar e gosto muitas vezes de estar sozinha, adoro estar sozinha com a família, mas também gosto muito, muito, muito de estar sozinha, gosto muito da minha companhia e dos meus silêncios, gosto muito, mas isso também é muito cultural, não é? Os portugueses gostam muito de dar colo na desgraça. Mas é precisamente isso que é. Agora que estás bem, estás fantástica, agora já não precisas de mim. Não senti, porque também não enfim, estava não senti nem muito apoio, nem depois nem esse desapoio, não é? Porque a coisa foi vivida muito de forma mais restrita, mas sim, sei que há casos onde, e muito frequente na nossa cultura, é acolhermos na desgraça. Pois nas tuas vitórias se calhar já não é preciso, mas pronto, quando é preciso, tivermos lá quem tem que estar preciso. Agora, há uma coisa muito interessante, esta coisa do apoio, porque a rede de apoio é fundamental, mas não nos esquecermos nós de nos apoiarmos e de nos darmos cola a nós próprios, isso é fundamental. E como é que fazias isso? Acreditando na minha verdade, não é? Porque senão o que os outros dizem, Margarida, ou fazem ressonância em mim, ou fazem ricochete. Ou seja, eu não vou, tu dizes-me agora, Carla, olha, como é o caso do Dr. Fernando Lage, vai correr tudo bem. Fez ressonância porque bateu na minha verdade, porque eu também queria que corresse tudo bem. Porque se eu já estivesse noutro espírito, corre bem o quê? Mas você sabe lá se corre bem. Não é? Como é que ele teve a ousadia? Mas como é que ele tem a ousadia, não sei o quê? Ou então vir uma amiga, vai isto passa, ou quê? Tu estás a falar porque nunca tiveste um campo, está cá. Portanto, isto o apoio dos outros ajuda-se a bater na minha verdade. Claro. Porque senão isto faz ricochete, vai para trás. Portanto, esta coisa do apoio é válido, super válido, sentirmos que estamos apoiados, sobretudo para aqueles que mais amamos, não é? Não é aqueles que vêm se apoiar só na desgraça, para, como falávamos há pouco, mas tem que vir de dentro para fora. O que é que gostavas de quem nos ouve ou acabou de ter um diagnóstico ou tem um diagnóstico em alguém próximo, o que é que gostavas que soubesse e que conselho é que gostavas de lhe dar? Gostava que ouvissem o seu coração, que fizessem o que lhes faz sentido, se é que naquele momento se consegue perceber o sentido da coisa, que acolhessem a tristeza que vai aparecer, a dúvida, a ansiedade, e que escolham o que querem fazer, querem recolher, querem já partilhar, que se respeitem muito e que acolham a dor e as emoções mais menos, já não se utiliza as tristes nem as alegres, é as adaptativas e desadaptativas. Portanto, está triste nesse momento, é completamente adaptativo, que as acolham e que acreditem. Cancro já não é, sobretudo o cancro da mama, já não é sinónimo de morte. Portanto, acreditem, que façam a sua parte, que tenham os outros balões, percebam quais os balões da vida que lhes dão oxigênio, dentro do possível que os mantenham bem insuflados, bem cheinhos, e que pensem que a saúde física é só metade do balão da minha saúde e que não há saúde física sem saúde mental. Portanto, valorizar muito esse lado, mas que cada um se respeite, que não vá porque se usa peruca, porque não se usa peruca, porque... E se tiver dúvidas, que perguntem aos médicos, porque cada caso é um caso, e que perguntem. E mesmo assim há muita coisa que vamos descobrir pelo caminho. Como tu dizias há pouco, há muitas coisas que não nos avisam, não é? Eu lembro-me da sexualidade, do cansaço, ninguém avisou isso, da tristeza que é natural, porque se perde a saúde. Naquele momento eu tenho que fazer o luto, não é porque morri, mas porque perdi, pelo menos temporariamente, a minha saúde, e há que fazer este luto. Portanto, acolher. Há dias bons, há dias menos bons, há dias péssimos, há dias fantásticos. É uma ondulação da vida, como o bater do coração, não é? Um eletrocardiograma. Portanto, que acolham essas emoções e que façam o que fizer sentido. Não o que os outros nos dizem para fazer, é que tudo aquilo que a gente não quer ouvir
falo por mim, era aquilo que eu devo fazer. Isso era a pergunta que te fazia também, que é, e para quem está à volta, não é? Porque se calhar temos essa tendência que é, olha, mas eu vou-te ajudar, então eu já estive a pesquisar e tens aqui um guia sobre cancro e isto vai-te explicar tudo e agora fazes isto e agora fazes aquilo, mas às vezes se calhar é mais perguntar como é que eu posso ajudar, não é? Muito bem, como é que eu posso ajudar? Olha, se queres, é isso, posso fazer alguma coisa por ti, apetece-te falar, quero-te só dizer que se te apetecer falar eu estou aqui, se quiseres um abraço, se quiseres, diz-me, e eu estou disponível para ti. Estou disponível a qualquer hora para ti. Ponto. Não é o que é que tu tens, o que é que tu deves fazer. Não me parece que essa seja, não só no cancro, mas na vida, não seja uma boa postura de começarmos a guiar os autocarros das outras pessoas, não é? O que é que tu deves fazer? Eu vou para onde eu quiser, à velocidade que eu quiser, como eu quiser, porque a vida é minha. Claro, e vais-te rodeando de pessoas também que te fazem bem e que te ajudam nesse processo, mas que se calhar não se apoderam desse tal autocarro, não é? Que também é outra metáfora que tu usas bastante. Pronto, cada um conduz ao seu. Eu tenho um autocarro, não quero nada ter uma frota de autocarros. Vou no meu autocarro com as dificuldades, com as incertezas, com os medos, mas é o meu autocarro e quem o conduz sou eu. Sim, isso também é um exemplo para os teus netos, para as pessoas que te rodeiam. Eu acho que depois esta maneira de ver a vida. E claro que lá está, há fases, era o que tu dizias, há dias péssimos, não deixam de existir, mas isso também acaba por inspirar e ter aqui um bocadinho de contagia quem está à tua volta, não é? Acaba por sentir inspirada nisto de pôr as coisas em perspectiva, de te priorizares, de veres a vida de copo meio cheio. Se bater na verdade da pessoa, Margarida. Senão quando tu dizes inspira, ou é o exemplo... Sim, se não ressoar contigo, claro que não faz... Se não ressoar, não é? Não. Esta é a minha verdade. Esta foi a forma que eu escolhi viver este episódio. Muito obrigada, Carla. Acho que foi um ótimo exemplo. Relembrar também aqui a importância do diagnóstico precoce, não é? Dos rastreios e... Lá está, claro que ninguém quer ter uma notícia destas, mas é mesmo importante que se tenha uma boa relação com os médicos, que se vigie a saúde e às vezes... É também falar sobre a saúde, falar sobre a saúde mental, pensar se estamos a ter qualidade de vida, se fazemos coisas que gostamos, não é? Porque mesmo isto tudo que tu falavas, eu acho que se vai construindo antes, ou seja, se calhar o que tornou esse caminho um bocadinho mais fácil foi porque desde sempre que te focaste nessas coisas, não é? Eu concordo com isso, não era uma pessoa muito pessimista, podia acontecer, não é? Às vezes levamos assim um estalo da vida, depois, ai meu Deus, o que é que eu andava aqui a fazer? E dar aqui uma mudança, mas penso que tinha muito a ver com a minha forma de estar na vida. Talvez eu ter vindo de uma guerra na África desenvolvi aqui a minha resiliência e portanto bora lá arregaçar as mangas e vamos à luta. És um verdadeiro exemplo, muito obrigada. Em outubro a consulta aberta tem o apoio dos Cereais Fitness. É com a iniciativa Pink Ribbon Talks que os Cereais Fitness informam e alertam sobre a importância do diagnóstico precoce e apoiam a investigação na luta contra o cancro de mama realizada na Fundação GIM. Junte-se a nós nesta causa que nos toca a todos. O cancro da mama é o mais comum entre as mulheres em Portugal. 1 em cada 8 pode ser afetada, porém a taxa de sobrevivência a 5 anos é de mais de 85%. Há 13 anos que os Cereais Fitness apoiam esta causa, alertando para a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a investigação na Fundação GIM. Outubro é o mês rosa, mês internacional da luta contra o cancro da mama. As Fitness Pink Ribbon Talks nasceram para isso mesmo. Inspirar, informar e lembrar-nos de que juntas conseguimos fazer a diferença. Porque esta é, verdadeiramente, uma causa que nos toca a todas.